O modo subjuntivo é usado por excelência nas orações subordinadas. Seu emprego, assim como o de seus tempos, são os assuntos da aula de hoje com a Thaís. Oi, tudo bem? Na aula passada nossa, você viu a diferença entre o modo indicativo e o modo subjuntivo. Ou seja, você viu que as ações expressas no modo indicativo são ações reais, fatos reais. Já no subjuntivo, o que acontece é a expressão de fatos hipotéticos, daquilo que está no plano do nosso desejo, da nossa aspiração. Pois é, hoje nós vamos continuar falando de emprego do subjuntivo. Começamos a falar na aula passada. Então, hoje vamos continuar e finalizar esse assunto. Veja, na aula passada você viu quando nós empregávamos o modo subjuntivo nas orações subordinadas substantivas. Você viu que isso acontecia em algumas situações. Não era o caso de empregar em todas as substantivas, somente em algumas. Agora você vê comigo quando empregar esse modo subjuntivo nas orações subordinadas adjetivas e adverbiais. Você vai compreender que o modo subjuntivo é o modo das orações subordinadas por excelência, tá? Então, eu vou começar mostrando para você o emprego do subjuntivo nas adjetivas. Veja o que elas devem expressar. Vamos lá? Então, nós temos aqui no exemplo, subordinadas adjetivas, preciso de alguém que me ensine esta lição. É uma adjetiva na medida em que você tem aqui o pronome relativo introduzindo a nova oração. Né? O antecedente dele, um pronome indefinido, tudo isso você já sabe, né? Você está bem lembrado. Ela expressa aqui, esta adjetiva, um fim que se pretende alcançar. E é isso que nos importa agora. Por que o modo subjuntivo? Porque ela expressa um fim que se pretende alcançar e não alguma coisa que já foi alcançada. Preciso de alguém que me ensine esta lição. Tá? Então, quer dizer, isso está no plano ainda de uma aspiração, né? Agora, no outro caso, encontrarás poucas pessoas que sejam sinceras como eu. Aqui se trata de um fato improvável. Também o uso do subjuntivo. E, finalmente, um homem que fosse honesto não pensaria assim. Trata-se de uma hipótese, de uma conjectura, de uma possibilidade. Bem, o subjuntivo vai aparecer com muita frequência nas orações subordinadas adverbiais. Nas adjetivas, você viu, o emprego é relativamente restrito, mas ele é o modo por excelência das subordinadas adverbiais. Nos próximos exemplos, nós vamos ver como é que isso se processa. Então, acompanhe comigo. Está aqui. Você está vendo aqui que eu fiz questão de destacar as conjunções que estão introduzindo as orações subordinadas adverbiais. Isso porque o emprego de certas conjunções é que vai solicitar o emprego do modo subjuntivo. Conjunções essas, subordinativas, adverbiais. Bem, você tem aqui uma subordinada causal, como estivesse cansado. E a conjunção como, neste caso, uma causal, pede o modo subjuntivo. Em vez de dizer como estava cansado, você deve dizer como estivesse cansado. Tá? Em vez de usar o modo indicativo, use o modo subjuntivo. Às vezes você pode empregar, por exemplo, outras conjunções, causais mesmo, e sem precisar empregar o subjuntivo. Por exemplo, sentou-se ali mesmo porque estava cansado. O porquê nem sempre vai pedir o modo subjuntivo. Vai pedir, entretanto, se você estiver fazendo uma negação da causa. Por exemplo, se eu dissesse, perguntou-lhe aquilo, não porque quisesse, tá, ouvir sua resposta, alguma coisa assim. Perguntou não porque quisesse ouvir a resposta, mas porque queria outra coisa. Então, nesse caso, negando a causa, você usa subjuntivo. Agora, embora esteja cansado, não me sentarei aqui. Você tem uma subordinada concessiva iniciada pela conjunção embora. É ela que realça o uso do subjuntivo. Tá? Próximos exemplos, vamos observar agora. Subordinada final. Trouxe-lhe uma cadeira para que ele se sentasse. Né? Então, necessariamente aqui você vai usar o modo subjuntivo. E poderia usar a conjunção porque no lugar da locução conjuntiva para que, e estaria preservado o sentido dessa oração. Tá? A oração final. Trouxe-lhe uma cadeira porque ele se sentasse. Continuaria sendo uma subordinada adverbial final. Muito bem, aqui a temporal
Quando estiver cansado, avise. E aqui fica claro que a ação de estar se situa num futuro hipotético, né? Então, quer dizer, não é uma ação real, mas é uma ação que existe no nível da possibilidade, enfim, de um futuro provável e não certo. E aqui nós temos a comparativa hipotética. Isso nós vamos estudar melhor depois na análise sintática, né? Comparativa hipotética, você grava o seguinte: aparece sempre com essas duas conjunções, como se, uma ao lado da outra. Então, como, por isso comparativa, e se, que é uma conjunção condicional, faz que a gente chame essa construção de comparativa hipotética. Agiu como se tudo estivesse resolvido. Nesse caso, sempre modo subjuntivo também. Aqui o caso da condicional com a conjunção caso, caso não esteja bem telefone, né? Então, você tem também o uso do modo subjuntivo ao lado da conjunção caso, né? Uma conjunção que inicia necessariamente uma oração subordinada adverbial condicional. E muito cuidado para não falar se caso, um vício que as pessoas têm às vezes de usar duas conjunções condicionais lado a lado. É uma redundância, um erro de português. Bom, finalmente, contaremos tudo de modo que ele nos compreenda. Nesse caso aqui nós temos uma consecutiva, subordinada adverbial consecutiva, e temos aqui compreenda. O verbo compreenda, essa forma verbal, está no presente do subjuntivo. Então, o modo subjuntivo aí também empregado. Bem, você viu então que o modo subjuntivo é mais um instrumento sintático do que qualquer outra coisa, né? Então, fica às vezes difícil você precisar o emprego do tempo dentro do modo subjuntivo. Não é algo assim tão preciso como acontecia com o modo indicativo. Não é? Presente, passado e futuro, ação que acontece no momento, antes do momento da fala e após o momento da fala. Agora, a coisa fica um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar para você o caso do presente do subjuntivo, que pode expressar ações no presente ou no futuro. Vamos ver? Então, temos aqui, duvido que ele seja rico. Veja, o verbo está no presente do subjuntivo, e a ação, de fato, se passa no presente, ou pode se passar, né? Agora, aqui, é bom que você volte amanhã, temos ainda o verbo no presente do subjuntivo, mas este advérbio de tempo, amanhã, realça a ideia de futuro que está expressa nessa frase, tá? Então, você viu aí o presente do subjuntivo indicando, exprimindo a ação no futuro ou no presente. Agora, com o imperfeito do subjuntivo, acontece algo mais interessante ainda. Embora ele seja um pretérito, uma forma de pretérito, pode expressar fatos no presente, no passado ou no futuro. Vamos ver? Então, está aqui. Imperfeito do subjuntivo está lá grifado. Fosse. Fosse verdade o que dizes e todos estariam felizes. Ora, veja só a correlação de tempos verbais. Dizes se encontra no presente, presente do indicativo. E há uma correlação com este verbo no imperfeito do subjuntivo. Fosse verdade o que dizes e dizes agora, no presente momento. Entretanto, usamos o verbo lá no modo subjuntivo. E no passado, hein? Agora aqui, imperfeito do subjuntivo. Chovesse ou fizesse sol, ele ia ao trabalho. E ele ia, veja que é no tempo passado, mas nós empregamos aqui imperfeito do subjuntivo. Até aí tudo bem. Agora, pediu-lhe que voltasse amanhã. Novamente o advérbio de tempo amanhã está nos indicando que o tempo futuro, né? Está realçando a ideia de tempo futuro. Então veja que o verbo está usado no pretérito imperfeito do subjuntivo. E agora vamos ver o uso do pretérito perfeito do subjuntivo, sempre um tempo composto, hein? Vamos lá? Então, pretérito perfeito, só para lembrar, do subjuntivo é sempre um tempo composto formado do auxiliar ter no presente do subjuntivo, tenha, acrescido do particípio passado do verbo principal. Então, você tem aí, acredito que ele tenha passado no exame. Trata-se de um fato passado supostamente concluído. E aqui, espero que ela tenha arrumado tudo antes de eu chegar. Então, veja, é um fato futuro
terminado em relação a outro fato futuro, que é o fato de eu chegar, né? E vamos agora para o pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Você aprendeu que pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Isso que valia no indicativo continua valendo no subjuntivo, tá? Vamos ver. Só que dentro da eventualidade que é característica do modo subjuntivo. Vamos lá ao exemplo. Temos aqui: não esperava que ela tivesse chegado antes de mim. Olha como você faz o mais que perfeito do subjuntivo. Sempre um tempo composto formado do imperfeito do subjuntivo no auxiliar e o particípio passado no verbo principal. Analisando a frase, não esperava que ela tivesse chegado aqui antes de mim. Trata-se da expressão de uma ação antes de outra ação. Quer dizer, é uma ação anterior a outra ação passada, sempre dentro daquele sentido eventual do modo subjuntivo. E no outro caso, tivessem chegado antes e o prêmio seria seu, uma ação irreal no passado. E para a gente terminar, vamos observar quando é que podemos usar o futuro do subjuntivo. Vamos lá? Futuro do subjuntivo simples está aqui. Pode ser empregado nas orações adverbiais ou adjetivas. Se quiser, irei vê-lo. Olha, ideia de eventualidade no futuro. E aqui, trarei presentes aos que mos encomendarem. Mos é me mais os, né? Você está lembrado disso. Isso aqui também, ideia de eventualidade no futuro. A diferença aí é que uma é adverbial e a outra é adjetiva. Mas vale aqui para nós o sentido de ambas as orações, ou de ambos os períodos, melhor dizendo. E, finalmente, o futuro do subjuntivo composto, o tempo composto. Vamos ver? Aqui formado a partir do auxiliar no futuro do subjuntivo simples e o particípio passado do verbo principal. Você tem aí, quando tiver encontrado a resposta, dir-ta-ei. Olha aqui, observação, tá, é T mais A. Então, ele expressa, nesse caso, tiver encontrado, expressa um fato futuro como terminado em relação a outro fato futuro, que é o tal do dir-ta-ei, dentro daquele sentido eventual do modo subjuntivo. Tá certo? Então, nós encerramos o emprego do modo subjuntivo. Na próxima, modo imperativo.